Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então já liguei aqui a transmissão, esperar o Guilherme K2 entrar. Ele estava terminando a transmissão de uma missa lá em Anápolis, então chegou. Então vão entrando, chamem a galera. Hoje seremos rápidos. Oi, E aí, jovem? tudo firmeza por aí? Tudo ótimo, tudo bem, Guilherme? Tudo jóia. Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso só pegar um fone de ouvido enquanto o pessoal vai entrando? Pode, nem se preocupe, Aguenta só um segundinho. pode Agora que deixar. eu vi que eu tô sem fone de ouvido. Não, nem se preocupe. Então, galera, tudo bem? Vou introduzindo. Hoje nós teremos uma live rápida, porque temos que acabar daqui a mais ou menos meia hora. Mas o tema hoje é um tema muito importante e nós iremos falar com um dos maiores especialistas na área, que é o Guilherme K2 e o pessoal do Santa Carona, que vamos falar sobre o apostolado da amizade, algo que é fundamental na evangelização nos tempos de hoje, certo? Sim, com todas as nossas atividades. Então, Guilherme, seja Pronto. bem-vindo. Correria? Não, a gente estava fazendo a missa agora e terminamos, fizemos uma transmissão da meditação. E aí eu deixei a meditação terminando e corri para cá num quartinho do lado aqui, pra gente já entrar online. Ah, mas Deu muito tempo, né? O bom obrigado foi aí. isso. Pois é, graças a Deus. Descanse, respire. Então, Ai, pronto, agora já estou. que você, já que você tem pouco tempo, assim, eu vou lhe sugar, certo? A Vai, gente pode vai ir à vontade, botar igual para C&A, descer, use e abuse. né? Vamos lá. Então, o tema, já introduzi aqui para a galera, que é o apostolado da amizade. Guilherme, Sim. então, direto, é, o que seria esse apostolado da amizade? Assim, é algo que eu vou me aproximar de alguém para levar para a igreja? É um usar da amizade para converter? O que seria esse apostolado da amizade? Eu posso te chamar de Dudu? Claro, Então eu vou te chamar de Dudu. nem minha O mãe me chama apostolado de da, Eduardo. o apostolado da amizade é a forma mais eficaz de se levar alguém para a igreja. E olha que eu tenho um apostolado de massa, que é o Santa Carona. Mas nós temos uma evangelização quantitativa. A gente fala para muita gente. Agora, o apostolado da amizade ele é qualitativa. Ela tem muito mais engajamento, ela traz a pessoa mais para a igreja. Então, quando eu me disponho a fazer um apostolado da amizade, eu tenho que ter na minha cabeça uma coisa. Eu não posso forçar uma amizade para trazer alguém para a igreja. Isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes o pessoal cometendo de erro. Eu quero trazer alguém para a igreja, então eu forço uma amizade, eu tento. E as coisas não funcionam assim, né? Antes de evangelizar, aqui é o único lugar, o único momento onde a evangelização vem em segundo lugar. A amizade vem em primeiro lugar. Então eu preciso ser de fato um real amigo daquela pessoa. Eu usei eu indiquei o apostolado da amizade num vídeo que eu estava falando muito a respeito desses grupos sectários que estão surgindo dentro da Igreja Católica. E é bom a gente entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas, não só esses grupos sectários, mas essas pessoas que não são da igreja. Geralmente elas têm um ciclo social de amizade muito forte. E esse ciclo social é o que vai determinar a cultura dela, o que ela gosta. Geralmente, no caso de adolescentes, é um estilo musical ou alguma coisa parecida. Então, quando a gente se dispõe a fazer um apostolado da amizade, a gente não se dispõe a tirar a pessoa do grupo em primeiro plano, mas em criar um ambiente confortável para que aquela pessoa se sinta seguro de sair daquele primeiro grupo, entende? Então, Uhum. é muito difícil a gente fazer um apostolado da amizade quando a gente está só preocupado com os pecados da pessoa. Então eu vejo Exato. muitas vezes as pessoas. E é uma coisa muito complicada de fazer quando a gente quer levar uma vida piedosa, porque quando a gente começa o apostolado da amizade, a gente tem que ser um tanto tolerante com algumas coisas. Vale lembrar, né? Jesus, o próprio Deus, quando se revelou para o homem, ele fez um apostolado da amizade.
Você vai ver lá a primeira revelação que Deus fez para Abraão, né? Eu sou Deus que criou o universo. Abraão só sabia disso. Uhum. Disso, para a gente chegar no conceito de Santíssima Trindade, Jesus Cristo, com toda a doutrina que ele passou, foram milhares de anos, entende? Pois é. Então, Deus chegou a tolerar homens que se casaram com mais de uma mulher, ele chegou a tolerar o caso de Ló, né, que chegou a ter filhos com parentes próximos. Por quê? Porque o apostolado que Deus teve de amizade com o homem foi aos poucos. Então, nós temos toda uma verdade para ser revelada e a gente não pode revelar ela tudo de uma vez. Eu acho que eu atropelei um pouco o assunto, mas já falei bastante. Mas você pegou a lógica, né? A gente tem que primeiro ter uma amizade verdadeira com a pessoa. Primeiro ponto, né? Eu não posso forçar uma amizade ou fingir que sou amigo dela para levar ela para a igreja. Eu tenho que ser primeiro ser amigo de verdade, né? Segundo, eu tenho que criar um ambiente propício para que ela se sinta confortável no ambiente católico, para que ela possa abrir o coração para essa realidade. Então, só um parêntese. Sim. Para a galera que está escutando, para a gente reforçar a importância de falar sobre isso, porque nós estamos assim inseridos nas universidades, nas empresas, no mundo inteiro, e vai ser a nossa presença lá que vai fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Exatamente. Mas o caminho para fazer com que isso aconteça o tornar-se amigo daquela pessoa. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Uma amizade verdadeira, não com o objetivo de preencher aqui numa tabelinha o quantas pessoas você levou para Deus. Seria mais ou menos isso. Exato. Eu não tenho uma listinha no fundo do caderno de quantas pessoas eu estou levando para o meu grupo de jovens, mas sim, de fato, ter um relacionamento duradouro com essas pessoas. Porque a amizade, ela significa ter coisas em comum. Geralmente, a amizade começa, acho que era Chesterton que dizia, né? Que a amizade começa quando você vira e fala, nossa, você também? Uhum. Então, geralmente, a amizade começa quando a gente tem alguma coisa em comum, né? Por exemplo, quando eu te conheci, a gente tinha pensamentos em comum, né? A questão de evangelização online, né? Como que a gente vai trabalhar. E eu pensava, nossa, tem mais gente que pensa isso, né? Aí no Nordeste. E toda amizade, ela começa desse jeito. Então, geralmente, a gente tem que ter assuntos em comum com as pessoas que nós vamos evangelizar. Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade, eu tinha um amigo que era metaleiro. Eu costumo dar muito esse exemplo. E no meio de várias conversas, ele começou a falar de bandas de heavy metal e eu falei que eu gostava muito do Angra, porque eu sou baterista e eu sou fã do Achilles Preister. E aí ele virou e falou assim, como é que é? Você conhece o Achilles Preister? Eu falei, conheço, já fui no workshop dele. Ele, oxe, mas você não é católico? Eu falei, sou, mas isso não me impede de ser baterista e admirar alguém que toca bem. E ali surgiu um assunto. Então vale lembrar, a evangelização nem sempre começa num assunto de igreja. Uhum. Opa! Caiu? Foi a minha ou foi a de Guilherme? Tá aí ainda? Tô. Não sei se fui eu ou se foi você, mas congelou aqui pelo menos pra mim. Congelou. Só recapitulando, então é nesse ponto em comum que a gente inicia uma relação duradoura com as pessoas. E é ali que a gente começa a construir algo sólido de evangelização. Jesus, quando foi evangelizar os próprios apóstolos, ele tinha uma relação de amizade com eles. Eles comiam juntos, eles saíam juntos, Então, essa relação de amizade que eles tinham com Cristo foi fundamental para que eles pudessem assimilar toda a doutrina que eles tinham que evangelizar depois. Uhum. Exato. Interessante que hoje, pelo menos no meio católico, muito se fala sobre a falta de acolhida que há dentro da Igreja Católica. Que isso aí é uma crise dentro da própria amizade também. Porque sim. É numa visão, assim, acredito, que é uma visão assim, a amizade ela só serve para preencher a listinha de pessoas que eu levo para Deus. E se aquela pessoa já está na igreja, eu não preciso mais ser amigo dela.
E aí a gente entra nesse problema da falta de acolhida que muita gente fala. E tem um outro lado também, tem também aquela galera que pensa, aquele cara que não está na igreja, eu preciso parar de andar com ele, senão eu vou perder a minha fé. Sim, sim. E aí é uma fé que é uma vida cristã que não é frutífera. Se você só anda com seus amigos da igreja, quem que você vai levar para a igreja, meu filho? Né? Porque vale lembrar, a fé passa em 3 passos, e o último passo é passar Cristo para frente, sabe? Então, como que eu vou conseguir evangelizar se eu tenho o pensamento protestante, inclusive, de que eu preciso me desligar do mundo? É uma coisa meio complicada. Entenda, eu não estou falando para que as pessoas tenham que pecar e sair, sabe? Não, eu estou falando muito pelo contrário. É você conseguir encarar o mundo para que lá você encontre as pessoas que você vai levar para a igreja. Exato. Então, e sobre isso, assim, Esse você é falou o principal que uma amizade, o que objetivo nosso. E vale lembrar, né? O mandamento é amar o próximo. Pode falar, pode falar. te vendo, mas não te escuto. Tá me ouvindo agora? Não consigo escutar. Agora, pronto. Alô? Uai! Pode continuar falando aí. Voltou? Eu acho que tá caindo bastante, tá oscilando bastante a internet. Deixa eu ver. Vixe Pronto, Maria. voltou. Foi? Foi. Tá me ouvindo bem agora? Estou falando sem parar. Aí. Você estava falando? Não. Vixe. Quer que eu saia e volto? Pronto, vamos tentar fazer isso. Sair e aí tu volta novamente pra gente ver se isso resolve. Beleza. Beleza? Então, não saia da live, que aí o tema é muito importante. Vamos falar aí como levar as pessoas para a igreja a partir da nossa amizade. Então, cadê? Só esperar o Guilherme voltar. Voltou? Vamos lá, fazer uma transmissão. Em 3, 2, 1. Cá estou. Aí, voltemos. Você estava falando quando interrompeu? Então, eu ia falar sobre, ia perguntar como é que a gente pode não forçar uma amizade, não é? Mas assim, ser amigo das pessoas que estão ao nosso redor. Assim, como é que a gente pode fazer isso? Assim, desenvolver esta amizade de forma natural para conquistar as pessoas para si e assim conquistá-las para Cristo. Ótima pergunta. A amizade ela é um caminho de mão dupla, né? O amor não. O amor você ama sem receber nada em troca. A amizade não. A amizade necessariamente é uma via de mão dupla. Você precisa receber, dar e receber. A melhor forma da gente conquistar amizades é oferecendo o que nós temos de melhor primeiro. Então, quando nós sempre estamos solícitos com o outro, né, a gente percebe que o outro está ali e ele merece a nossa atenção e nós oferecemos essa atenção em primeiro lugar, você semeia uma semente de amizade. Agora, quando essa atenção ela volta para você, ali nós conseguimos criar um laço de amizade. Então, o cristão ele tem que primeiro ser cristão com todo mundo. O cristão significa doar-se primeiro para depois esperar alguma coisa dos outros. Então, se nós nos doamos através da nossa atenção, através do nosso relacionamento com os outros, sempre estar solícito e disposto com todos que estão ao nosso redor, a gente começa a semear essas sementes. E depois que isso acontece, naturalmente aquelas possíveis amizades elas vão retornando, elas vão dando sinais de volta. E é com essas pessoas que nós temos que fazer nosso apostolado. E vale lembrar, eu não posso confundir o meu desejo de evangelizar por
por ser obcecado por evangelizar. São coisas diferentes. Eu preciso desejar a evangelização. Eu acabo perdendo a minha naturalidade. Então, eu preciso saber que existem momentos, nem todo mundo vai aceitar de primeira evangelização. E eu tenho que estar com o coração aberto para isso. Eu tenho que respeitar a liberdade das pessoas. Então, eu primeiro dou esse passo e vou com aqueles que vieram primeiro. Com o tempo, nós vamos conquistando os demais. Entende? Então, é isso que a gente tem que fazer. Estar solícito. É um coração de doação. Eu tive algumas experiências assim na minha vida, na caminhada, principalmente dentro da universidade, que algumas amizades feitas e cultivadas, cujo o principal elo não era nosso Senhor Jesus Cristo, assim, com ateus, com pessoas que não tinham nenhum tipo de fé e até eram antirreligiosas, mas algo interessante acontece, é que todo mundo vai passar por problema. Exato. Todo mundo vai passar por problema. E em muitos momentos, quando os amigos eles passam por provações, assim, por problemas da vida, eles veem todo o processo da amizade, eles já notam a sua pertença a Deus, e quando eles passam por uma grande dificuldade, eles se voltam para você e pedem uma ajuda. Pedem algum conselho, eles notam essa relação com Deus que a pessoa tem e veem nisso como um refúgio para ajudá-las numa dificuldade que eles passam. Assim. A amizade com Deus foi assim, o reflexo, né, foi algo que aquela pessoa, naquela provação, naquela dificuldade, ela viu e foi recorrer a você, a sua amizade, para ajudá-la naquele momento. Né? Então, assim, você foi um refúgio para o apostolado da amizade. Essa pessoa, né? Quando você... E aí que tá. Você só é um refúgio para alguém quando as pessoas estão disposto e solícito para ajudá-las, em primeiro lugar. Eu lembro uma vez, um amigo que eu tive na faculdade, eu conheci ele na prova do vestibular. Naquela época a gente fazia vestibular ao invés de fazer Enem. E a minha mãe sempre foi um tanto exagerada e ela me mandou mandou comigo uma caixa de barra de cereal. Não só porque eu sou gordo, mas é porque ela é uma mãe um tanto muito mais zelosa do que deveria. E quando eu parei, tinha um rapaz do meu lado que estava sem nada para comer e falou assim, cara, me vende uma barra. E aí eu falei, não, mano, eu tô com uma porrada de barra de cereal aqui, pode pegar, não vou te vender uma barra de cereal aqui, saca? E acabou que nós dois passamos no vestibular, entramos na faculdade, vivemos a faculdade inteira, fomos amigos. E aí no dia da formatura ele apareceu com uma barra de cereal, sabe? Ele falou assim, vim aqui pra te devolver aquela barra que você me deu no dia do vestibular, sabe? No dia da colação de grau. A nossa amizade começou no momento em que eu dei uma barra de cereal para ele. Percebe que eu sempre ofereço algo primeiro? É claro que aqui foi algo material, mas não precisa ser algo material, né? Esse refúgio é algo que eu ofereço para as pessoas. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Eu estou atento ao que o outro está precisando. Será que ele está passando por um momento difícil? Será que ele se afastou por algum motivo? Eu me preocupei com ele, lembrei dele no aniversário. É essa atenção que a gente dá que vai amolecendo o coração das pessoas. E aí, quando a gente consegue amolecer esse coração se abre, aí a gente tem o terreno perfeito para começar a falar de Jesus. Percebe? No apostolado da amizade, por incrível que pareça, por mais anti-intuitivo que seja, no apostolado da amizade, Cristo vem em segundo lugar. Ele vem no segundo momento, embora ele seja o mais importante. Exato. Assim, mas para a gente poder falar um pouco sobre isso, não é algo muito interessante, e já faço o merchan de vocês. O pessoal do Santa Carona tem um podcast chamado Santa Zoeira, que eu acredito que eu estou sentindo falta de alguns episódios, assim, de atualizarem, certo? A gente está meio complicado agora. Sou um ouvinte assíduo do pessoal. E um dos melhores episódios é justamente o episódio do tema da nossa live, né, que é o apostolado da amizade. Então, lá vocês falam algo muito interessante, eu acredito que foi o Neiva quem falou. Eu acho que ele tira isso do C.S. Lewis. E lá ele fala que a amizade, diferentemente, por exemplo, do amor marido e mulher,
é algo que não gera ciúme. Porque, como você falou no início, não é algo que você... não é você encontrando a sua outra metade, mas é você encontrando outro igual a você. Então não é encontrar o seu complemento, mas encontrar outro igual a você. E que essa amizade se dá quando você encontra pontos em comum. Então a necessidade de você ter alguns gostos que não são claramente católicos, que tem ali... Exato. Assim, eu só faço coisas que têm o nome, que são feitas dentro da igreja. Certo? Assim, que você tenha contato com coisas que são boas e puras, belas, verdadeiras, certo? Mas que não sejam propriamente católicas, para que você possa ter algo para falar com aquelas outras pessoas, não é? Isso pode ser gostos musicais, hobbies, qualquer outra coisa, né? Exato, porque eu preciso ter outros assuntos que sejam fora do assunto católico para eu poder entrar nessas rodas. Então, por exemplo, eu Guilherme, né? Eu gosto de U2, eu sou corintiano e eu gosto de suco de caju, sabe? Isso cria laços com pessoas que não são católicas, né? E nesse momento eu tenho uma abertura maior. Eu gosto de design, por exemplo, então eu consigo ter... Então, aí que vale lembrar, a gente precisa ser diversificado nos assuntos que a gente lê e nas coisas que a gente consome, né? De áudio, vídeo, livros, programas de TV, etc. A gente tem que ser diversificado, porque a gente tem que saber conversar com as pessoas. A gente não pode ser aquela pessoa que só sabe falar de liturgia e de Santa Teresinha. Nada contra a liturgia Santa Teresinha, mas a gente tem que saber conversar outros assuntos. Porque senão a gente perde a capacidade de ter esses relacionamentos. Porque, vale lembrar, se você só consome coisas católicas, você só vai ter amizade com católicos. Você não vai estar evangelizando ninguém. É uma vida infrutífera, né? Então, a gente precisa encontrar esse semelhante e nesse semelhante a gente conseguir, em segundo momento, trazer Jesus. Pegar um assunto específico e tentar colocar algo de cristão ali. E aí que tá, a fineza da cristandade, a fineza do cristianismo tá em encontrar Jesus onde parece que ele não está. Eu falo isso sempre, nunca repetir. Eu tenho que saber encontrar Jesus onde parece que ele não está. Mais uma história aqui para ilustrar isso que eu estou falando. Eu sempre tive um relacionamento bom com meu avô, mas no caso dos nossos familiares, a gente não quer ter só um relacionamento bom, a gente quer ter um relacionamento mais profundo ainda, né? E uma coisa que eu sempre tive dificuldade foi de abraçar o meu avô. O meu avô, talvez pela criação que ele teve, ele sempre foi muito fechado, assim, e ele não era muito acostumado a abraçar, sabe? E aí eu comecei a colocar essa meta, eu queria abraçar o meu avô, eu queria ter um momento para abraçar ele, eu vi que ia ter... E o engraçado foi que eu demorei cerca de 6 meses para conseguir fazer isso, sabe? E o caminho pelo qual eu encontrei para abraçar o meu avô foi através do Corinthians. Eu lembro que foi na época que o Corinthians entrou para Libertadores e eu comecei a assistir os jogos. Quando os jogos ficavam cada vez mais tensos, a gente sempre ia comemorando e tal. E eu lembro que o abraço mais forte que eu dei, o primeiro abraço forte que eu dei no meu avô, foi no segundo gol da final contra o Boca Juniors, sabe? Porque quando o Corinthians fez o gol, a gente ficou tão... Eu fui lá, abracei meu avô. E depois disso, meu avô se abriu mais para abraços, sabe? Então perceba, eu consegui avançar um pouco mais no apostolado com meu avô através do Corinthians. Claro. Não foi falando da importância do abraço, etc. Né? Eu acho que uma partilha bem pessoal, eu acredito que uma das conversas mais profundas que eu tive com o meu pai foi em uma mesa de bar. Aí. Exatamente. Não foi dentro da igreja, mas foi o meio que eu me utilizei para chegar a conversar assuntos profundos sobre a vida minha e dele. E foi o local que eu encontrei, numa mesa de bar, fazendo algo que eu não faço, que é beber, com ele. Isso, assim, foi algo que explodiu minha cabeça, assim, de coisas inusitadas. Eu não gosto de beber. Mas, assim, até fiz algo que eu não gosto para poder ter conexões a mais, não é? Assim, para poder ter assunto, para poder me aproximar, no caso do meu pai. Mas, assim... e isso vale para qualquer pessoa. Claro, para quem está estudando aqui, o objetivo final é fazer com que todo mundo seja santo. Mas o caminho é a amizade. O objetivo, a última parada é que todos conheçam o nosso Senhor. Mas o caminho é uma amizade verdadeira e desinteressada.
fazer com que isso aconteça. A evangelização, o jeito que Jesus chamou Pedro para ser apóstolo, se você for ver, é uma coisa completamente contraintuitiva. Primeiro ele pediu a barca emprestada para poder pregar. E aí ele subiu na barca, a barca foi afastando, e Jesus pregava para o povo, e acidentalmente Pedro estava sentado do lado consertando as redes. E meio que de lado assim, Pedro foi consertando a rede, foi ouvindo o que Jesus falava. No fim daquela pregação foi que Pedro resolveu, né, entregar a vida para Jesus. Então percebe, até Cristo se utilizou. E vale lembrar, eu não estou falando aqui de Maria Madalena, eu não estou falando aqui da mulher adúltera, eu estou falando do primeiro Papa, mano. Cristo convidou o primeiro Papa para conhecê-lo através de pedir um barco emprestado. Me empresta esse barco aqui para eu poder falar com a galera. Foi só isso, sabe? E foi nesse relacionamento. Então, a gente não pode ter aquele pensamento de evangelização do testemunho de Jeová que bate na porta da nossa casa, sabe? Não é eficaz, isso não converte as pessoas, sabe? Relacionamento é atenção, é gastar tempo com as pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Então, fica a dica aí para você que quer evangelizar alguém da sua família, né? A sua mãe, seu pai, seu avô. O tempo você gasta com essa pessoa com assuntos que ela gosta. Descobre o que ela gosta, sabe? Então, entra dentro desse... Saint-Exupéry dizia, que escreveu O Pequeno Príncipe, ele dizia que todo ser humano é um universo a ser descoberto. Mergulha no universo dos teus parentes, mergulha no universo dos teus amigos e descobre o que tem de interessante ali para você conseguir trazer essas pessoas para a igreja, sabe? Para que você possa ter relacionamentos mais sólidos com essas pessoas antes de falar de Jesus para elas. Então, tem um livro que eu li, não me recordo o nome do livro, mas ele colocava lá a fórmula da amizade e destrinchava como toda amizade acontecia em 4 etapas. Que eram elas a proximidade, a frequência, duração e intensidade. Seriam essas 4 etapas como uma amizade acontecia, não é? Então a proximidade seria, primeiramente, o estar no mesmo local, frequentar os mesmos locais, certo? E também o pontos em comum, como você falou, assim, quando você me conheceu, nós tínhamos uma proximidade, por mais que não física, mas de alguns interesses. E esse é o primeiro passo. Você só vai se relacionar com alguém quando você tiver alguma proximidade com ela, certo? Ou física, você faz a feira no mesmo mercado. Você tem que ter alguma proximidade com alguém. Ou de interesse, uma proximidade física. Depois é a frequência, certo? Sim, a live será salva, galera. Podem ficar tranquilos. Então seria a frequência, tipo, você tem que ter essa proximidade e você tem que vê-la com uma certa frequência, não apenas uma vez a cada década. Sim, você tem que conversar com ela sobre aquilo com mais vezes, certo? Duração por mais tempo e a intensidade que aí, neste processo, você iria entrando em temas mais profundos até sobre a vida da pessoa. Não aqui em temas espirituais ainda, mas sobre os sonhos, os medos daquela pessoa, o porquê ela tem aqueles gostos ou aqueles medos. Né? E nisso aí teria a fórmula para que você se torne amigo de alguém. A intensidade, ela se dá também, a intensidade e a frequência, elas estão intimamente ligadas. Então, conforme mais tempo eu vou passando com essa pessoa, mais intimidade eu vou tendo com ela. Então, é que igual as meninas não tem muito disso, né? Mas os rapazes já são mais assim. Eles começam, e aí, beleza? Não, esse aqui é o fulano e tal, não sei o quê. Passa um ano que os caras é amigo, você, ei, viado, não sei o quê. Essa intimidade, ela é estruturada a partir da frequência que a gente se encontra, né? Meu irmão agora está no Canadá e ele está fazendo novas amizades agora. E é engraçado ver que essa amizade vai escalonando, né? Ele ficou amigo de um rapaz lá chamado Elkena. E no começo ele se encontrava na faculdade e tal, não sei o quê. E aí eles começaram a ficar mais amigos, entrou mais um outro brasileiro no grupo de amigos deles, e agora eles já estão saindo mais, e agora eles já estão, e aí, seu gringo, e aí, não sabe?
É a frequência com a qual se encontram que vai criando esses laços. E vale lembrar coisa nas nossas amizades, né? Então, por exemplo, primeiro você é amigo de alguém porque é comum. Só que aquilo que não é comum começa a ficar interessante para você. Você começa a ficar curioso para saber a respeito daquilo que não é comum entre vocês, né? Então, dois amigos que são amigos por causa da música, né? Só que um deles gosta de computação, pode ser que, né? Então a gente cria o laço por aquilo que temos de comum, mas fortalecemos naquilo que nós temos de incomum e que nós descobrimos de novo no outro, né? São as novidades que tem no outro que tornam o outro interessante. Exato. Fantástico, fantástico. Muito bom. Muito bom. Você ainda tem tempo? Eu já tô já. Eu já tô no cortadinho já, porque tem uma outra live para começar agora, lá no Instagram do Fogo do Alto, ele já deve estar me esperando. Então, eu agradeço aqui sua presença, viu, meu irmão? Deus abençoe. Eu que agradeço enorme. O convite. E vamos aí fazer mais coisas juntos para o reino de nosso Senhor. Rapaz, você tem meu contato, você pode me ligar quando você quiser, estou à disposição. Abração. Um abraço para todo mundo. Manda um beijo aí para a Laísa. E a gente vai se encontrando em Santa Carona. Lembrando, vocês que estão sem missa todo dia 7h30 lá no canal de Santa Carona. Rezem por nós aí. Rezem por nós que a gente está sem missa, sem confissão, sem um bocado de coisa. Amém. Mas a graça de Deus ainda está conosco. Vou nessa. Valeu, Guilherme. Então, para quem ainda ficar na live, eu vou só dar aqui algumas dicas sobre a amizade ainda, certo? Sobre a acolhida, alguma coisa relacionada a isso, certo? Então, peguei o finalzinho, mas amei. Pois então, pega aqui o finalzinho mesmo, daqui a pouco vocês vão para a próxima live do Santa Carona, certo? Então, como se tornar uma pessoa mais amigável dentro dessa relação da igreja. Então, não criticar, não se queixar, não condenar, certo? Tornar-se verdadeiramente interessado pela outra pessoa, certo? Para fazer com que aquela pessoa deseje participar daquele local que você faz parte. Sempre mostre assim a alegria de pertencer a Deus, certo? Nunca esconda isso e faça com que isso seja cada vez mais claro, para que as pessoas saibam que a felicidade está em nosso Senhor. Por mais que isso não seja dito diretamente, será dito indiretamente. Tenha interesse pelo nome daquela pessoa, certo? Saiba que o nome de uma pessoa é uma das palavras mais doces ao ouvido dela. Então, cabe ter esse interesse. Então, aí são dicas que a gente pode utilizar para também não ser tão invasivo. Não é? Assim, o objetivo é ser amigo, não forçar uma amizade para colocar num caderninho, certo? Então, você pode dizer para mim: olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Como é que você está? Isso aí, a pessoa desinteressadamente contará também o nome dela. E grave esse nome, não esquece. Chame a pessoa pelo nome, certo? E escute bastante. Muitas pessoas as pessoas têm muitas dores. Elas gostam assim de terem uma ajuda. C.S. Lewis ele fala que na amizade existe uma coisa interessante. Quando você tem uma alegria e conta a alegria para um amigo, você fica mais feliz, porque a sua amizade ela foi multiplicada. Você está feliz e o seu amigo também está feliz, certo? Foi uma amizade que foi multiplicada. Porém, quando você tem uma dor e conta esta dor para o seu amigo, você fica com uma dor menor, porque agora a sua dor foi dividida. A alegria é multiplicada e a dor é dividida. Quando você tem uma dor e partilha isso com alguém, você tem alguém que lhe ajuda a carregar esta cruz. Certo? Então, escute bastante. Certo? Exatamente, Rafael. Assim, eu peguei aqui as dicas dele e joguei água benta, botei aqui em relação à Santa Igreja. Então, e pegar disso, e dentro dessa conversa, falar das coisas que interessam a outra pessoa, certo?
para fazer com sinceridade que aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa se sinta amada, certo? Isso aí vai ser extremamente importante e ajudará de forma fantástica na conquista das outras pessoas, até você, e nisso, se você pertencer a Cristo, isso será também, consequentemente, uma conquista daquela pessoa para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Obrigado a todos que acompanharam. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima live. Aguardem as informações. Nós teremos no sábado uma live com Davi Melo, que é o nosso amigo. Ele é seminarista da Arquidiocese de Olinda e Recife e faz muita